As pessoas imaginam grandes impérios caindo em meio a gritos, batalhas épicas e cidades em chamas. Mas o Império Persa começou a cair de um jeito muito mais desconfortável, em silêncio. Antes de Alexandre vencer qualquer batalha, algo muito mais grave já tinha acontecido. Ninguém mais queria lutar pela Pérsia. Imagine viver em uma cidade enorme, organizada, produtiva, mas sentir que aquele império não te representa mais. Os impostos continuam chegando, as ordens continuam vindo de longe, mas a sensação de pertencimento desapareceu. Você obedece, mas não defende, e isso muda tudo. Há registros de cidades persas que simplesmente abriram os portões quando o exército macedônio se aproximou. Não houve resistência, não houve heroísmo, não houve tentativa de defesa. Não porque Alexandre fosse invencível, mas porque o império já não valia o esforço. Lutar exigia lealdade, e lealdade não se impõe, ela se constrói. O curioso é que essas cidades não estavam passando fome extrema, nem viviam sob terror absoluto. O problema era mais profundo. Elas haviam sido reduzidas a peças administrativas, pagavam impostos padronizados, seguiam ordens distantes, eram governadas por representantes que já não escutavam suas necessidades reais. O império funcionava, mas não acolhia. Quando um povo deixa de se sentir parte de algo maior, ele entra em modo de sobrevivência individual. Se esse império cair, minha vida muda tanto assim? Essa pergunta nunca foi feita em voz alta, mas foi respondida na prática, com a ausência de resistência. Alexandre percebeu isso rapidamente. Onde se esperava resistência feroz, encontrou neutralidade. Onde se esperava lealdade ao rei persa, encontrou indiferença. E a indiferença é uma fraqueza devastadora, porque ela não reage, não alerta, não se defende. O Império Persa ainda era enorme, rico e organizado, mas já não era amado. E nenhum império sobrevive apenas de estrutura quando perde o vínculo emocional com quem o sustenta. A queda começou no momento em que milhares de pessoas decidiram, mesmo sem dizer uma palavra, que aquela luta já não era delas. Alexandre não avançou às cegas. Antes de ser um conquistador, ele foi um observador atento. Enquanto muitos viam o Império Persa apenas como um gigante militar, ele enxergou algo mais sutil, um sistema cansado, lento e emocionalmente esgotado. Ele não precisava ser mais forte, precisava ser mais rápido do que um império que já não conseguia reagir a tempo. O exército persa era numeroso, mas dependia de ordens centralizadas, longas cadeias de comando e decisões que precisavam percorrer grandes distâncias. Alexandre entendeu que cada dia de avanço rápido era um dia a menos para o império se organizar. Ele transformou velocidade em arma psicológica. Marchava sem dar espaço para o medo se transformar em estratégia. Há um detalhe fascinante. Alexandre escolhia onde lutar. Ele evitava batalhas longas de desgaste e forçava confrontos em locais que quebravam a lógica persa. Enquanto os generais persas esperavam o inimigo em posições tradicionais, Alexandre já estava em outro ponto, desorganizando planos antes mesmo de eles nascerem. Mas talvez o ponto mais decisivo tenha sido a leitura humana que ele fez do inimigo. Alexandre sabia que muitos povos dominados não se sentiam persas. Então, ao invés de se apresentar como destruidor, ele se apresentava como alternativa. Em várias cidades, mantinha administrações locais, respeitava templos e costumes e deixava claro que o problema não eram os povos. Era o centro que já não os ouvia. Ele explorou uma ferida aberta, a falta de confiança interna. Quando o exército persa tentava reagir, já estava emocionalmente fragmentado. Generais desconfiavam uns dos outros, soldados lutavam sem convicção, cidades hesitavam em apoiar. Alexandre não criou esse cenário, apenas entrou nele com precisão cirúrgica.
O mais curioso é que, mesmo vencendo, Alexandre preservou muitas estruturas administrativas persas. Isso revela algo poderoso. O império não caiu porque era incompetente, mas porque perdeu sua coesão interna. Alexandre venceu porque soube ler o que o inimigo não enxergava mais, que um sistema pode parecer sólido, mas estar vazio por dentro. Quando o confronto direto finalmente aconteceu, o Império Persa já não lutava como um corpo único. Lutava como partes desconectadas, tentando obedecer a um centro que havia perdido a autoridade emocional. Dário III ainda era o rei dos reis, mas o título já pesava mais do que sustentava. Havia riqueza, havia exércitos, havia tradição, mas faltava unidade. Nas grandes batalhas como Isso e Gaugamela, a desvantagem persa não foi numérica. Pelo contrário, o império reuniu contingentes imensos, vindos de regiões diferentes, com línguas, interesses e níveis de comprometimento distintos. Alexandre, com um exército muito menor, tinha algo que a Pérsia já não conseguia manter: coesão. Cada soldado sabia por que estava ali e por quem lutava. Há um momento simbólico e pouco comentado, quando Dário foge do campo de batalha. Militarmente, pode ser explicado como estratégia. Psicologicamente, foi devastador. Um império que já vivia de obediência começou a perceber que nem o próprio centro acreditava mais na vitória. A liderança que hesita expõe a fragilidade de todo o sistema. Após essas derrotas, algo curioso acontece. Alexandre não encontra um império que se fecha para resistir, mas um que se abre para ser reorganizado. Cidades o recebem, administrações são mantidas, costumes continuam. O colapso não vem como explosão, vem como substituição. O poder muda de mãos, quase como se o império estivesse esperando por isso. E é aqui que a história revela sua camada mais profunda. Alexandre não derrubou a Pérsia como quem destrói algo sólido. Ele ocupou um espaço que já estava vazio. Um império pode sobreviver a derrotas, mas não sobrevive quando perde sua capacidade de unir, inspirar e fazer seus povos se reconhecerem nele. A queda do Império Persa não foi o fim de uma estrutura, foi o fim de um vínculo. E quando o vínculo acaba, qualquer força externa se torna suficiente. O maior império do mundo antigo não caiu porque Alexandre era imbatível, mas porque, quando ele chegou, a Pérsia já não sabia mais por que deveria permanecer de pé. Quando Alexandre atravessou o Helesponto e pisou em território persa, o Império Aquemênida ainda era, oficialmente, o maior e mais rico do mundo. Seus palácios permaneciam imponentes, as estradas funcionavam, os impostos continuavam sendo arrecadados e o título de Rei dos Reis ainda existia. Para quem observava de fora, parecia impossível que aquele gigante estivesse prestes a cair. Mas quem olhava com atenção percebia algo inquietante. O império funcionava, mas já não vibrava. À medida que Alexandre avançava, o comportamento das cidades revelava mais do que qualquer batalha. Muitas não resistiram. Outras negociavam antes mesmo do confronto. Não era medo puro, era cálculo. Os líderes locais observavam um centro distante, lento e desconectado, e comparavam com um invasor jovem, presente, rápido e estrategicamente inteligente. A pergunta que surgia não era como resistir, mas a quem vale mais a pena se alinhar. Um exemplo emblemático está na manutenção da administração persa após as conquistas. Alexandre não desmontou o sistema de impostos, nem destruiu a burocracia existente. Pelo contrário, manteve funcionários, aproveitou estradas, usou o sistema de comunicação persa. Isso mostra que o império não caiu por incompetência estrutural, mas porque perdeu sua força simbólica. A máquina existia, mas o espírito havia se esgotado. Há também a escolha consciente de Alexandre de adotar costumes persas. Ele vestiu roupas da nobreza local, respeitou rituais,
preservou templos e tentou se apresentar não como destruidor, mas como sucessor legítimo. Isso era impensável se a Pérsia ainda tivesse um centro forte e respeitado. Alexandre ocupou um espaço que já estava vazio, o de liderança que conecta culturas e inspira lealdade. Enquanto isso, Dário III tentava reagir a um cenário fragmentado. Ele ainda tinha recursos, soldados e aliados, mas já não tinha algo essencial: confiança interna. Generais agiam com cautela excessiva. Sátrapas calculavam vantagens pessoais. Cidades esperavam o desfecho para decidir de que lado ficar. O império já não respondia como um corpo único, mas como partes independentes tentando sobreviver. Curiosamente, mesmo após grandes derrotas, a Pérsia não entrou em colapso imediato. Ela foi sendo absorvida. A queda não foi um momento, foi um processo. Um processo que começou quando governar passou a significar controlar a distância e não mais ouvir. Quando obedecer deixou de ser sinônimo de pertencimento. A grande lição dessa história é desconfortável, porque é atual. Grandes estruturas podem permanecer de pé por muito tempo, mesmo depois de perderem sua base emocional. Por fora, tudo parece sólido. Por dentro, o vínculo já se rompeu. Alexandre não destruiu o Império Persa. Ele apenas revelou que ele já não se sustentava. Se essa história te fez enxergar o passado e o presente com outros olhos, curta esse vídeo, compartilhe com quem gosta de entender o mundo além da superfície e se inscreva no canal. Aqui, a história não é contada como datas e batalhas, mas como escolhas, silêncios e consequências.